Assembleia de Deus Jardim comemora 86 anos. Localizada à rua Lino Bernardes, em Pati do Alferes, e presidida pelo pastor Márcio Rosa, louvores ao Rei dos Reis e a poderosa mensagem de salvação foi anunciada. Nesta oportunidade, veja a mensagem ministrada pelo pastor Elcio de Assis. Ano 2024... Você está conectado na melhor programação, Insider Gospel, o seu canal preferido. Aqui tem louvores, mensagens, eventos evangélicos. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece. Insider Gospel, curta, inscreva-se, compartilhe. Sou muito grato a esta igreja e em memória do pastor João Aldo, que abriu as portas para mim há mais de 2 décadas atrás, quando aqui ainda era no porão, e aqui eu ministrava, e ver esta igreja crescendo para a glória do nome do Senhor. Na Ruth, que Deus continue abençoando a senhora, ao pastor Márcio, que está na frente, dando continuidade àquilo que seu pai começou a construir, a todos os obreiros aqui, Vida Maravilha, Três Porteiras, e aí por aí vai. Deus continua abençoando toda esta igreja. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo de número 5. Livro do Apocalipse, capítulo de número 5. A partir do versículo 1. Apocalipse, capítulo 5, versículo 1. Quem achou essa difícil referência bíblica, diga amém. Amém. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos? E ninguém no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem de olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, e nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Amém? A Bíblia Sagrada, ela tem 3 níveis de dificuldades na sua interpretação doutrinária. Existem as doutrinas mais fáceis, existem as doutrinas menos fáceis e existem as doutrinas difíceis. As doutrinas mais fáceis são as doutrinas que falam a respeito da salvação do homem. A mensagem da salvação não é difícil de pregar, não é difícil de explicar, não é difícil de ensinar, não é difícil de entender e não é difícil de aplicar. Porque na síntese da mensagem da salvação, da doutrina, resume-se em uma palavra de 2 letras e um acento: fé. O versículo áureo do Evangelho está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele, ou seja, fé, não pereça, mas tenha vida eterna.
Em Marcos 16:15, Jesus diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, ou seja, fé, e for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. Paulo, instruindo a igreja de Éfeso, no capítulo 2:8, ele diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não é vosso, é dom de Deus. Atos 16:31. A pergunta que o carcereiro faz: que farei eu para ser salvo? Paulo e Silas respondem dizendo: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não compete a mim salvar, não compete aos pastores salvarem. Nós temos a obrigação de pregar, mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Existem as doutrinas menos fáceis, que são as doutrinas que falam a respeito do Espírito Santo e os dons espirituais, que se chama paracletologia ou pneumatologia. Estas não são muito fáceis, mas também não são muito difíceis. Precisa haver equilíbrio, precisa haver conhecimento e precisa haver discernimento. Se o pastor prender demais e não der liberdade no culto e nem na igreja, o povo fica cético, não crê em nada, torna-se natural e para ser carnal é um passo. Mas se o pastor soltar demais, o povo fica fanático e cria um mundo paralelo e vai até conversar em línguas estranhas. Então é preciso haver equilíbrio, pois a Bíblia diz: não extinguais o Espírito Santo de Deus, o qual foste selado para o dia da redenção. E aonde há o Espírito de Deus, ali há liberdade. Então devemos crescer, segundo a Bíblia, na graça, poder e no conhecimento em Cristo Jesus. E existem as doutrinas difíceis, que são as doutrinas da escatologia, que falam-nos do tratado das últimas coisas. Por que estas são difíceis? Porque estão falando das coisas futuras que hão de acontecer. Se você e eu, nós, não somos dono e nem sabemos o que vai acontecer daqui a 2 minutos, como é que teremos domínio daquilo que vai acontecer? A gente não sabe quando. Então ela é difícil, não podemos fazer afirmações, porque se fizermos afirmações ensinando o povo, passam-se os anos, aquilo não acontece, o que ensinamos tornou-se obsoleto. O que devemos fazer é ler, ter o entendimento e aguardar o cumprimento das profecias. Como eu não sou mestre em escatologia, não vou entrar nesse particular. O texto que nós acabamos de ler e estamos apreciando, João escreve dizendo: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E um anjo forte bradando disse, um desafio: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos? Aí João diz: e ninguém no céu, ninguém na terra e ninguém debaixo da terra for achado
digno de abrir o livro, nem de o ler e nem de olhar para ele. Aí João diz: e eu chorava muito. Por que, João? Porque ninguém for achado digno de abrir o livro. Aqui eu parei para buscar entendimento. Se o livro está selado, se o livro está fechado, então João não leu. Se João não leu e ninguém leu o livro, como é que João sabe da importância daquele livro ser aberto? Se está selado, ele está lacrado, fechado. Se ele não sabe o conteúdo do livro, ele não pode entender que aquele livro é importante. Ou seja, o que leva João a chorar e ter o entendimento da importância daquele livro ser aberto? A resposta está no capítulo 1, 2 e 3. João escreve dizendo: estava eu na ilha de Pátimo, por amor à palavra de Deus, e fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ouvi uma voz de trombeta que falara comigo por trás. Então virei-me para ver quem era, e vi aquele ser glorificado. Então caí a seus pés. E ele me disse: não temas, João, sou eu. Eu estive morto, mas estou vivo. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim. João sai da dimensão do natural e vai para a dimensão do espiritual. E o texto diz: escreve, João, 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. Então João escreve as 7 cartas, capítulo 2, capítulo 3. No capítulo 4, verso 1, João escreve dizendo: então eu vi uma porta aberta no céu, e ouvi uma voz que falara comigo dizendo: sobe cá, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Se mandou subir, é porque ele estava em baixo. Então João disse: subi, foi para uma outra dimensão. Glória ao nome de Jesus. Quando João adentra a sala do trono, então ele vê o livro selado com 7 selos. A Bíblia Sagrada diz que a carne ela é fraca, mas o espírito está pronto. Como João entende a importância do livro? É que no espírito, nessa dimensão, não há ignorância. A conversa de Deus é com o espírito de João nos altos céus. Glória ao nome de Jesus. Então João vê o livro e vê que não há ninguém digno de abrir o livro. Quem vocês acham que João está procurando no céu digno de abrir o livro? Quem vocês acham que veio na mente de João, no entendimento de João, a pessoa digna de abrir o livro? Eu vou dizer quem é: o mesmo que ele viu no Monte das Oliveiras. João, por certo, está dizendo: não é possível, eu vi ele subir e não o vejo aqui. Não há ninguém no céu, nem na terra, nem de onde ele está. Pois quando ele estava subindo assunto aos céus, e Jesus vai se ocultar nas nuvens, aparecem 2 varões e dizem: varões galileus, por que olham para cima? Este Jesus que dentre vós foi acima, um dia do céu voltará. João sabe que ele subiu. Se ele subiu,
ele tem que estar lá em cima. Mas João diz, não tinha ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. É preciso entender por que João não viu Cristo lá. O livro do Apocalipse, ele está registrado os seus fatos nos 3 tempos do verbo: passado, presente e futuro. Jesus disse, escreve as coisas que tendes visto, passado, escreve as coisas que são, presente, e escreve as coisas que vão acontecer, futuro. Quando a ação, que é o verbo, acontece antes da palavra lançada, passado. Quando a ação acontece durante a palavra lançada, presente. E quando as coisas vão acontecer pós a palavra lançada, futuro. Então, o texto de Apocalipse 5, Deus tira João do Cronos. O que é o Cronos? O Cronos é o nosso tempo. No Cronos tem segundo, no Cronos tem minuto, no Cronos tem hora, no Cronos tem dia, no Cronos tem semana, no Cronos tem mês, no Cronos tem ano, no Cronos tem década, no Cronos tem século e no Cronos tem milênio. Porque o Cronos se conta tempo. Deus tira João do Cronos e o leva para o Kairos. O Kairos não tem tempo. O Kairos não tem relógio. O Kairos é o tempo de Deus. Quando João não vê o Cristo no capítulo 5, ele está no Kairos. Deus navega com João no Kairos e o leva para o tempo exato em que Cristo está subindo do Monte das Oliveiras. Por isso João não vê, porque ele ainda não tinha chegado. Por isso que João chora muito. E quando João está chorando, vai se cumprir o Salmo 24. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Quando Cristo chega, o ancião levanta e diz: João, não chore. Só faltou dizer: acabou de chegar. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Quando o leão chega, o texto diz: então o cordeiro toma o livro do que está na destra. Não é o leão que vai abrir o livro, não é o leão que vai tomar o livro, é o cordeiro. Por quê, pastor? Porque no céu nada é do leão, no céu tudo é do cordeiro. Quem são estes? De vestes brancas, com palmas nas mãos. Estes são aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do cordeiro. Bem-aventurado aquele que for achado escrito no livro da vida do cordeiro. A cidade santa não precisa de sol nem de lua, porque a sua lâmpada é o cordeiro. E vi os 144 mil selados sendo apacentados pelo cordeiro. O muro tem 12 fundamentos. O nome dos 12 fundamentos são os nomes dos apóstolos do cordeiro. Vinde, pois é chegada as bodas do cordeiro.
cordeiro é mudo. O leão é feroz. O cordeiro é manso. O leão é puxante. O cordeiro é frágil. O leão conquista. O cordeiro compra e adquire. O leão mata. O cordeiro dá a própria vida. O leão reina. O cordeiro serve. Quem pode adorar? Aleluia. 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 Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Jesus é digno de abrir o livro, porque Jesus é digno de abrir o livro. O que deu a Jesus a autoridade? O que deu a Jesus a legalidade? O que deu a Jesus o poder? O que deu a Jesus a honra? O que deu a Jesus a majestade? O que deu a Jesus o domínio de poder abrir o livro? O que foi que Jesus venceu? Eu não quero me estender-me por demais. Jesus é digno de abrir o livro, o ancião diz, porque ele venceu. O que ele venceu? Número 1, Jesus é digno, porque ele venceu a si mesmo. Não confunda que o maior guerreiro é o que vence milhares, de maneira nenhuma. O maior guerreiro não é o que vence exército, de maneira nenhuma. O maior guerreiro não é o que vence centenas de batalhas, de maneira nenhuma. O maior guerreiro é quem vence a si mesmo. Quando o projeto de redenção foi executado no mundo espiritual e Deus precisou trazê-lo do mundo espiritual para o mundo físico, que é o nosso, chegou a pauta importantíssima de alguém morrer, um santo, pelos pecadores. Então Isaías traça o paralelo no capítulo 6, a pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então Jesus se apresenta e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Você vai, meu filho? Vou, mas não pode ir com essa glória, mas não pode ir com este poder, mas não pode ir com esta majestade. Não tem problema, meu pai, deposito-as em teus pés. Paulo exemplifica no capítulo 2 de Filipenses, verso 5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas venceu a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que este nome de Jesus, veja o paralelo de Filipenses 2, 9, 8, 9 e 10, com Apocalipse 5, quando João diz: não vi ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Paulo responde: para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho que está no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quer vencer o diabo? Vença a si mesmo. Quer vencer a prova? Vença a si mesmo. Quer vencer a luta? Vença a si mesmo. Quer vencer o adversário? Vença a si mesmo. Paulo diz isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 27. Antes, subjugue
meu corpo e o reduzo à escravidão, para que pregando aos outros, eu por mim mesmo não seja reprovado. É o mesmo Paulo que diz: eu não me glorio, a não ser na cruz do meu Senhor, aonde eu fui crucificado para o mundo para mim. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É o mesmo Paulo que diz que alguém quiser se gloriar na carne, quanto mais eu. Sou hebreu de hebreu, da tribo de Benjamim, circuncidado ao oitavo dia, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja de Cristo. Mas tudo isso que eu achava ganho, eu reputei perda por Cristo. Lá embaixo ele diz: para ver se consigo alcançar a ressurreição dos mortos. Antes ele diz: uma coisa agora faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sigo para os que estão diante de mim e corro para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Ele é digno, porque ele venceu a si mesmo. Jesus é digno de abrir o livro 2, porque ele venceu o pecado. Jesus venceu o pecado. Jesus, segundo a Bíblia, em tudo ele foi tentado. Mas deixa eu explicar a diferença de Jesus para nós. Jesus não tinha a nossa natureza pecaminosa, pois ele foi gerado por obra do Espírito Santo. Já preguei aqui da última vez. Nós temos a herança maldita de Adão. Qual a diferença? Jesus não pecou e nós pecamos, porque Jesus foi tentado, mas nunca desejou. Esta é a fase. Jesus nunca desejou. Nós pecamos porque nós desejamos, concebemos, aí pecamos. Jesus foi tentado, mas nunca desejou. Mas ele tinha a mesma possibilidade que nós temos. Mas Jesus venceu o pecado. Ainda que essa sociedade falida, ainda que essa sociedade imunda, hipócrita, queira manchar o caráter de Jesus, Jesus nunca pecou. O Jesus desta igreja não é o Jesus do filho de Maria, porque aquele tem um caso com a irmã de Lázaro. O Jesus desta igreja não é o Jesus do filme A Porta dos Fundos. O Jesus desta igreja não é o Jesus do quadro pintado por Leonardo da Vinci da Última Ceia, pois ali é falsa a inspiração do pintor. O Jesus dessa igreja não é o Jesus do livro Código da Vinci. O Jesus desta igreja não é o Jesus lá de Curitiba, porque aquele tem um trono de madeira. O Jesus desta igreja não é aquela apresentadora de televisão se refere chamando de um cara lá de cima. O cara lá de cima é o diabo. O Jesus dessa igreja reina acima do cara lá de cima. O Jesus desta igreja não é aquele representado pelo sambista na Praça da Apoteose no carnaval de 2, 3 anos atrás, sendo arrastado por um homem que representava o diabo. E Jesus representado ali, sendo arrastado pelo diabo, não marquei Sapucaí. O Jesus dessa igreja nunca foi arrastado pelo diabo. O Jesus dessa igreja esmagou a cabeça da serpente. O Jesus dessa igreja veio do céu santo, alojou-se no útero de Maria santo, desenvolveu-se lá dentro santo, nasceu santo, cresceu santo, pregou santo, foi condenado santo, morreu santo, foi sepultado santo, ressuscitou santo, foi assunto ao céu santo.
venceu o pecado. Aleluia! Aleluia! Orai, deva-se ande com a servacia. Abra esta boquinha santa para adorar o Jesus Santo que está sentado sobre o alto e sobre o trono. Adore a esse Jesus. Ele é santo. Por que Jesus é digno? Porque ele venceu a si mesmo. 2, ele venceu o pecado. 3, ele é digno porque ele venceu o mundo. Ele disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Por que, Senhor? Porque eu venci o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Como Jesus venceu o mundo? O mundo sistema funciona com 3 molas mestras. 3 são elas: cultura, poder cultural; política, poder político; e religião, poder religioso. Essas 3 molas fazem o mundo sistema funcionar: poder cultural, poder político e poder religioso. Jesus engoliu os 3. Jesus amassou os 3. Aonde, pastor? Na cruz. Prenderam Jesus, entregaram para Anás. Anás chamou Caifás, sobrigênero. Não pode 2 sumos sacerdotes no mesmo período, é um só, mas ali o sistema já estava corrompido. Anás chamou Caifás, os 2. E agora? Joga para Pilatos. Pilatos devolve para Caifás. Caifás joga para Pilatos. Eu não quero esse abacaxi, joga para Herodes. Herodes já viu o homem, manda de volta para Pilatos. Pilatos: eu não quero esse homem. A mulher do mundo. Pilatos entra e diz: larga a mão desse homem. Eu não dormi essa noite, porque esse cidadão justo muito me perturbou. Larga a mão dele. Pilatos: mas o que eu faço? Deve soltar um, porque é Páscoa, está chegando a Páscoa. Então traga meu malfeitor, Barrabás. Barrabás, Jesus, quem querer que eu solte? Barrabás. E o que eu faço é no chamado Cristo. Crucificam. Pilatos lava a mão e entrega aos carrascos. Bofetadas, coroa de espinhos, cusparadas, injúrias, calúnias, vergonha, humilhação. Deram-lhe o patíbulo da cruz. Aí quando deram o patíbulo da cruz, fizeram sobre a cabeça da cruz uma inscrição: este é o Rei dos Judeus. Veja, a intenção da frase era ridicularizar. A intenção da frase era humilhar, satirizar e fazer piada. Só que Paulo escreve aos Gálatas dizendo: de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. A frase, ao invés de ser uma sátira, tornou-se uma afirmação. Os sacerdotes viram o erro, não era erro, era acerto. Correram até Pilatos e disseram: não escreva que ele é, mas escreva que ele disse que é. Como é que eles queriam a frase? Eles queriam a frase assim, em cima da cabeça da cruz: eu disse que sou o Rei dos Judeus. E qual a diferença? É que o rei tem trono, eu tenho cruz. O rei tem coroa de ouro, eu tenho de espinhos. O rei tem vestes reais, eu tenho túnica que já será rasgada. O rei tem súditos, eu tenho carrasco. Essa era a síntese. Este era o propósito. Quando você não escreva que ele é, mas escreva que ele diz que é. E a inscrição estava em letras gregas, poder cultural; em letras romanas, poder político; e em letras hebraicas, poder religioso. A cultura e a religião e a política estava dizendo: este aqui é o Rei dos Judeus. Quando eles disseram: escreva que ele diz que é, Pilatos falou assim: o que eu escrevi, escrevi. Isaías viu a cena no capítulo 53, quando
desejássemos. Foi ferido de Deus, homem de quem nós escondíamos o rosto. Beleza nenhuma nele víamos, mas porém, entretanto, todavia, o castigo que nos traz a paz. Aleluia! Política não traz paz. Cultura não traz paz. Religião não traz paz. Quem traz paz é Jesus. Pois Isaías diz: o seu nome é Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Nossa paz não depende do resultado das eleições nos Estados Unidos. Nossa paz não depende da direita voltar para governar o Brasil. Nossa paz não depende do dólar baixar e o real subir. Nossa paz vem de Jesus. Ele disse: minha paz vos dei, minha paz vos dou. Não a dou como o mundo vou lá dar. O couro está comendo, o pau está quebrando na vida do irmão, a luta está travada na vida do obreiro, o vento está forte na casa da irmã, virou do pé na cabeça, está um redemoinho, ninguém se entende, o inferno se levantou e a irmã e os irmãos estão na guerra. Vai para onde? Vamos para a igreja. Aí quando chega na igreja, encontrou e diz assim: paz do Senhor. Como é que é? Paz do Senhor. Mas você não está na guerra. Uma coisa é estar na guerra, outra coisa é estar sem paz. Eu estou na guerra, mas eu estou em paz. Tem um profeta aí para eu consultar se eu devo ir à peleja. Aí tem um profeta aqui: profeta, eu vou à peleja. O Senhor disse que você vai e a vitória está garantida, mas mandou a tática da guerra. Qual é a tática? Chama os guerreiros, estão aqui, armados até os dentes. Agora chama os cantores, estão aqui. E agora? Homens de guerra atrás e os cantores na frente. Vocês vão para a guerra em paz. Mas como é isso? O que o cantor vai fazer? O rei, o cantor faz o quê? Canta, é isso que ele vai cantar. Jeová mandou a letra do hino, é uma estrofe só. E qual é a estrofe? A benignidade do Senhor é para sempre. Mas não é cantar parado, é cantar partido para a guerra. Vamos para isso vai dar certo? Não vai não, já deu. Como? É porque nesta peleja não teremos que pelejar. Receba aí, você vai pai. Jesus venceu o mundo. 4, para a gente começar a encerrar. Jesus é digno de abrir o livro, porque ele venceu o diabo. A vitória incontestável de Jesus sobre o diabo foi da cruz. Mas uma antes é linda demais. Qual, pastor? Ele chamou 70 e disse: eis que vos dou poder, autoridade para pregar, curar os enfermos, expulsar os demônios. Vão, que eu vou ficar aqui. Entre nas casas. Quem vos receber, pregue. Se não receber, sacode a poeira, mete o pé e vão embora. Aí eles foram. Jesus, vou ficar. Aí quando eles voltaram boca aberta. Mestre, o que foi? Sabe o que nós descobrimos? O que vocês descobriram? Que no teu nome até os demônios nos obedecem. Pelo que os discípulos falaram, eu posso interpretar que eles chegaram na casa e o demônio manifestou. Quando o demônio manifestou, olhou para dizer: agora, o mestre falou que no nome dele o demônio sai. Desde Adão até aquele dia, não havia um nome que botasse o demônio para correr. Ele reinava. O máximo que aconteceu foi da vida de Araá, o demônio saía de Saúl, mas depois voltava. Mas não tinha o nome. E o discípulo, se o mestre falou que ele sai, não, diabo, não vem para cá não, que não tem um nome que me tire daqui. Noé não me arranca, Enoque não me tira, Melquisedeque não me arranca,
Abraão não me tira, Isaac não me tira, Jacó não me tira daqui, Enos não me tira, Sete não me tira, Adão não me arranca daqui, Abraão não me tira daqui, Moisés não me tira, Josué não me arranca, Arão não me tira, Miriam não me arranca daqui, Davi muito menos, Salomão também não me tira, Sansão não me arranca, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Sofonias, Daniel, Obadias, Naum, Miqueias, Amós, Joel, Jonas, não tem nenhum Débora, Baraque, ninguém me arranca daqui. Satanás, o nome é comum, tem vários, mas o dono deste é antes de tudo e é depois também. Sim, se você nunca saiu, vai sair agora. Marca que eu quero ver. Sai em nome de o quê? Jesus. Parece que eu vejo o diabo empalidecido e acorda dizendo: o que houve, chefe? O senhor está amarelo? O que aconteceu? Cambada, arruma os panos sujos. Para quê? Enfia os panos na trouxa e vamos bater em retirada da vida desta pessoa. Mas nunca saímos porque não tinha alguém com poder. Eu nem quero sair, mas esse nome não me deixa ficar. É o nome. Que nome é esse? Jesus. Oh, você pode falar comigo? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E a parte que eu mais gosto, já falei aqui da última vez, ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Temos 3 inimigos, disse da última vez e repito: inferno, diabo e morte. Jesus venceu os 3. Jesus venceu o diabo, Colossenses. Jesus venceu o inferno e a morte. Esse que tem as chaves da morte e do inferno. Nós já vencemos o diabo. Vós já venceste o maligno, porque é a palavra de Deus. Nós já vencemos o inferno, porque nosso nome está escrito no livro. Só falta a gente vencer a morte. E nós também venceremos. Palavra do apóstolo Paulo também aos Coríntios, capítulo 15, verso 50. A carne e o sangue não herdam o reino de Deus. A corrupção não herda a incorrupção. Eis que vos digo o mistério, verso 51. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, que a trombeta soará e os mortos estarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Porque convém o que é corruptível se revista da incorruptibilidade. O que é mortal se revista da imortalidade. Pois quando diz que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade, então, como disse a palavra está escrita, tragada foi a morte. Eu digo e repito, a morte é vitoriosa até hoje e será vitoriosa até aquele grande dia. Ela traga negro, traga branco, traga rico, traga pobre, traga culto, traga analfabeto, traga bom, traga ruim, traga honesto, desonesto, traga feio, traga bonito, traga gordo, traga magro, traga saúde, traga quem tem saúde, traga crente, traga não crente, traga espírito, traga não espírito, traga quem tem fé, traga quem não tem fé, traga grande, traga pequeno. Ela é vitoriosa, mas quando soar a última trombeta, tragada foi a morte. Na peleja? Não. Na luta? Não. Na guerra? Não. Na batalha? Não. Tragada. Tragada foi a morte na vitória. Quem sabe nós não gritaremos. Linguagem carioca, né? Oh! Tua casa caiu. Onde está? Ó inferno, a tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória
por nosso Senhor e Salvador Jesus. Jesus é digno. Você pode adorar a Ele, Jesus. Adore a Ele, Jesus. Adore a Ele, Jesus. 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 As 5 batalhas que Jesus venceu, a igreja glorificada também vencerá. A igreja vencerá a si mesmo. Nós vencemos o pecado. Nós vencemos o mundo. Nós vencemos o diabo e nós venceremos a morte. Por isso é céu. Quando a gente entrar no céu, quando a igreja entrar no céu, deixaremos os anjos, se eu posso dizer isso, de boca aberta. Gabriel vai ficar assim, o arcanjo, os querubins e os serafins e a multidão de anjos. Por quê, pastor? Porque nós cantaremos um cântico que eles não podem cantar. Não podem, só nós podemos cantar, que é o cântico da redenção. Quem pode adorar a Jesus? Quem pode adorar a Jesus? Quem pode adorar a Jesus? E quando a gente entrar marchando, alguém vai agradar, não sei se é o anjo, se é o arcanjo, dirá: vinde! Alegremos-nos! Porque vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou! Quem pode adorar a Ele? Quem pode? Canta, meu filho, canta. Quem pode adorar a Jesus? Quem pode adorar a Jesus?